Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, né? Hoje nós iremos ler o capítulo 14, né, de 1 Reis. Eu convido você a pegar sua Bíblia, né, se você está aí do outro lado e tiver condições de abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 14, que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse capítulo para a gente compreender e entender o que Deus está passando para nós através desse capítulo. Irmãos, vamos ler o capítulo inteiro para a gente saber, entender, compreender o que Deus está passando para nós. Então, o que nos diz? Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-se e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. Olha aqui Jeroboão já estava com malícia, né? Com astúcia contra Aías. E ele diz: e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão, levantando-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois seus olhos haviam cessado de funcionar por causa da velhice. O que a gente aprende aqui? Olha a astúcia, né, que nós aprendemos aqui. Hoje, uma pessoa idosa, eles falam que é porque a pessoa tomou muito remédio, a pessoa ficou idosa, perdeu a visão, porque comeu muita comida estragada, comeu muito remédio, tomou muito remédio, essas coisas todas. Aqui nós vemos que Aías, ele já era velho, ele já tinha perdido a visão dele. Naquela época, será que ele também comia comida estragada? Será que ele também comia besteira, vamos dizer assim? Não é verdade? Então aqui a gente indaga, será que os médicos estão falando a verdade quando eles falam que a gente está cego porque está comendo muita besteira? Besteira que eu digo é comidas, né? Enlatados, comidas mais industrializadas, remédios, né? Químicos. E aí? Será que na época de Aías também tinha tudo isso? Claro que não, né? Claro que não. Então por que Aías ele ficou cego? E a gente observa, irmão, quando a gente lê a Bíblia, a gente observa outra coisa também. Não foi só Aías que ficou velho e ficou cego. A gente observa também que Isaac ele não conheceu quando Jacó foi com astúcia, né, lá para tirar o reinado de Saul, seu irmão, ele não reconheceu Jacó. Então ele também estava cego. O próprio Jacó também ficou cego, né? Com o tempo ele ficou cego. Então não é por causa, eu não acredito que é por causa de remédio ou por causa de alimentos industrializados, alimentos, né? Eu não acredito. É da nossa própria velhice que vai nos enfraquecendo a nossa visão. Como tem muitos médicos, né, que falam que a visão é por causa de alimentação, dessas coisas todas, mas a gente observa que não é. A minha visão só tem que piorar. Agora eu entendo, sim, vai ter que só piorar, porque eu tô ficando velha. Isso é questão de idade e não questão de alimento. Então vamos continuar. O Senhor, porém, disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem te consultar sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, enquanto ouvindo Aías o ruído dos seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim?
pois eu sou enviado a ti com duras notícias. Imagina você, vai consultar um profeta. Antigamente não falava profeta, falava... é como hoje, né? Eles falam, eu esqueci. Eles não falavam profetas. Vai consultar o vidente. Olha só, quem que tá aqui querendo carinho? A mamãe tá fazendo um vídeo. A mamãe não quer que você fique aqui com ela, tá bom? Você tá atrapalhando. Vai deitar no cantinho, vai? Deixa eu colocar esse gato pra descer com ele. Olha só. Esse daqui é o Davi. Né, Davi? Olha lá, você vai aparecer no vídeo da mamãe. Então, irmãos, a gente observa que eles iam, né, consultar, né? Vai consultar o vidente, que não era profeta que eles falavam, era vidente, como nos dias de hoje, né? Então, Aías era um profeta. Ele tinha esse dom, né, de visão que Deus mostrava para ele. Então, quando ela estava entrando no quarto dele, na casa dele, Deus já tinha falado para ele: é a mulher de Jeroboão que veio disfarçada, mas você vai dizer assim assim para ela. Aí Aías vê ela e fala: eu sou enviado a ti com duras notícias. Vai dizer a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltei no meio do povo e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. Todavia não tens sido como o meu servo Davi, que guardou meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Aqui a gente observa que Jeroboão, ele era da descendência, né, de Israel. Então, por isso que Deus falava com ele. Talvez você fala: irmã, por que existia profetas e os profetas eram tão assertivos, né, nesse caso, que hoje você fala, pastor não dá resposta para você. Pastor, que deveria ser hoje, né, um profeta, eles não são. Mas isso, o próprio Deus, ele disse que ele, né, tiraria esse dom, né, dos profetas, dos sacerdotes, que ele tiraria. Porque ele tirou esse dom desses profetas? Porque a iniquidade, o pecado foi se multiplicando. Esses profetas começaram a se erguer, né, financeiramente com esse. Eles começaram a fazer da profecia um meio de ganhar dinheiro, um meio financeiro. Então as pessoas iam lá, consultavam eles falavam e começavam a ganhar dinheiro. Então Deus cortou essa maldade do meio do povo de Israel. Deus cortou esse dom, não é maldade, né? Deus cortou esse dom por causa da maldade que o povo de Israel, da iniquidade, do pecado que eles estavam cometendo, que eles estavam, né, usando, né, da própria palavra de Deus, um meio de ganhar dinheiro. É como hoje, né, muitas pessoas profetizam, quantos pastores, né, que vão numa igreja pregar, eles cobram horrores de dinheiro. E quantos cantores também que é convidado para uma igreja, para um templo a pregar ou cantar, eles também cobram um horror de dinheiro. Isso Deus abomina. E aqui a gente pode ver claramente que quando estava, né, na época, né, desse povo, quando estava antes do Novo Testamento, ainda existia, mas depois acabou. Eu creio que a profecia ela veio só até João, que o João, ele foi um profeta, Deus revelou para ele o Apocalipse. Mas depois disso não teve mais, porque Deus tirou isso do homem, porque o homem estava aceitando isso como um meio de ganhar dinheiro financeiramente, de prosperar financeiramente. E Deus, ele abominou esse ato que o povo de Israel fez. Então aqui ele fala que mais tem praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição,
para provocar minha ira e me lançaste para trás das tuas costas. Aqui o que a gente vê, Jeroboão, ele, na época já de Salomão, Salomão, ele, como ele casou com muitas mulheres, ele teve muitas mulheres, então essas mulheres, ele casou, quando Deus falou para o povo de Israel para não tomar mulher nem homens, né, de outras nacionalidades, que não fosse do grupo, né, do grupo de Israel, aí o que acontece? O Salomão, ele veio, né, e fez tudo ao contrário. Ele pegou mulher de toda parte do mundo para ser esposa dele. E essas mulheres levaram todos os seus deuses, né, para a casa de Salomão. E Salomão permitiu que elas fizessem altares para esses deuses, né, entre aspas, delas. E isso foi corrompendo, porque dessas mulheres nasceram filhos, e esses filhos, essas mulheres, foram ensinando seus filhos a adorarem essas imagens. E nisso aqui, Jeroboão, ele também, né, continuou fazendo imagens de escultura. Então, aqui a gente observa que isso provocou uma ira diante de Deus, e Deus não gostou, tanto que Deus cortou o reinado de Jeroboão. Vamos continuar. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravos, livre em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora a sujeira até o fim. Toda a descendência de Jeroboão foram extirpada diante de Deus. Essa que é a verdade. E por que aconteceu isso? Por causa da idolatria que ele fez, do pecado que ele cometeu e ainda fez com que o povo de Israel viesse a cometer. Então isso para Deus foi uma coisa abominável aos olhos de Deus. E Deus não perdoou, porque Deus já tinha dado mandamentos, leis, decretos, e Jeroboão, ele sabia muito bem dessas leis, ele sabia muito bem, ele tinha conhecimento de tudo isso, e mesmo assim ele peca. Ele faz o que não agradou a Deus. Por isso que muitas pessoas vivem sofrendo e não sabem por que está sofrendo. Porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece. Isso aqui, irmãos, é exemplo para nós. Isso aqui é exemplo que nós devemos tomar, né? Para que nós não venhamos tropeçar com essas coisas. Se ele tropeçou, caiu, foi extinto de Israel, não vai ser você, não vai ser eu, que por causa de uma estátua, de uma imagem, vamos ser extintos da presença de Deus? Não, mas muito pelo contrário. Você aprendeu a lição, eu aprendi a lição, então vamos cortar. Isso aqui não vai me fazer eu tropeçar, né? Que isso aqui não seja uma pedra no meu caminho quando eu quero chegar até Deus. Vamos continuar. Os da família de Jeroboão que morreram na cidade, os cães os comerão, e os que morrerem no campo, as aves do céu comerão, assim diz o Senhor. Levanta-te, pois, e vai para a tua casa, entrando teus pés na cidade, o menino morrerá. Então todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto dos da casa de Jeroboão só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. Porque ele era uma criança, era um menino, não tinha pecado. Então, de toda a casa de Jeroboão, ele que era, né, que ia ser salvo, porque Deus ama as criancinhas. E o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão nesse dia. E agora, que será? Ferirá o Senhor a Israel como se agita as canas nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeste seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Tem muita gente que fala, Deus ele é muito ruim, Deus é vingador. Gente, leia a Bíblia.
Porque se você ler a Bíblia, você vai entender por que Deus age dessa forma. Porque não é Deus que é o errado, é o homem que é o errado. O homem é que peca, o homem é que transgride a mensagem dele, que não obedece. Tanto que ele fala, ele é bem categórico quando ele diz: obediência quero e não sacrifício. Deus não quer seu sacrifício, Deus quer a sua obediência, a sua fé que ele quer. Porque para você ter fé, você tem que obedecer. Então ele quer a sua fé. E aqui ele fala: então Israel, por causa do pecado de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e partiu, e veio de Tisza. Chegando ela ao limiar da casa, o menino morreu. E todo Israel sepultou e pranteou conforme a palavra do Senhor que ele falava por intermédio do seu servo Aías, o profeta. Quanto o restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro da crônica dos reis. E o tempo que Jeroboão reinou foi de 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Reboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali seu nome. E o nome de sua mãe era Naamá, a Amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tanto Israel quanto Judá fizeram o que era mal aos olhos ao Senhor. Então nenhum desses, nem Judá e nem Israel, foi purificado, foi santo, né, diante de Deus. Meu filho, você está atrapalhando a mamãe. Fica, vai para lá. Então o que a gente observa aqui? Todos nós, quando Jesus ele veio, né, quando ele disse assim: eu vim para o que era meus, mas os meus me rejeitaram. Jesus ele veio para salvar a descendência, né, de Israel, porque Deus prometeu a Abraão que faria de Abraão uma grande nação, que ele guardaria esse povo. Então, por causa do sacrifício que Abraão fez ao levar o seu filho único, né, entregar para Deus, se um homem entrega o seu filho a um Deus, Deus também, ele fez a mesma coisa, só que ele não permitiu. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus não permitiu que Abraão imolasse o seu filho, mas Abraão já estava pronto para imolar, entregar, né, nas mãos de Deus o filho. Aí o que Deus faz? Irmão, só um minutinho. Esse gato tá danadinho hoje. Tem coisa que a gente tem que eliminar, né? Prendi ele para lá para ele não atrapalhar mais. Mas vamos continuar. Então, o que que acontece? Acontece que se Abraão ele deu o seu único filho, né, para Deus, Deus é que não permitiu que Abraão, né, se concretizasse o fato em si. Mas Abraão ele ia chegar até nos últimos né, detalhes ali, que ele já tinha preparado tudo, ele já estava com o cajado para, né, imolar Isaac. Só que Deus não permitiu. E por esta razão, Deus também fez a mesma coisa por amor a nós. Ele enviou o seu Filho único também, que é Jesus, para salvar toda a humanidade. Tanto que quando Jesus estava sendo, né, sacrificado, eu creio, né, que Jesus deve que lembrou que
Deus teve misericórdia de Isaac e não permitiu que Abraão imolasse Isaac. Tanto que Jesus, na hora ali, ele ora, né? Ele fala, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Que ali não tinha ninguém para, né? Porque os homens não era tão justo diante de Deus, para Deus não sacrificar o filho dele. Ali não tinha ninguém, ali era Jesus e Deus. Aí Jesus pede, né? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Que na minha percepção, eu creio que Jesus, porque Jesus estava, né? Ele é o princípio, o meio e o fim. Eu creio que no momento que Isaac estava sendo imolado, estava sendo para imolar ali, Jesus estava do lado ali também. Aí eu creio que Jesus também lembrou, apesar que quando Jesus ele veio a essa terra, ele veio como homem, mas ele tinha, né, o espírito dele era iluminado. Então eu creio que ele lembrou de Isaac. Aí ele pede misericórdia para Deus. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E foi quando Deus permitiu que ele passasse, né, por tudo aquilo. Mas ele passou tudo por amor a nós. Então hoje toda a humanidade, todo homem pertence a Jesus. Que esse foi o presente que Deus deu para o filho dele. Um povo, uma nação, um exército de homens semelhante a ele. Isso é o maior presente que um pai pode, né, eu acho, de dar para o filho. Essa foi igual se você fosse uma pessoa hoje, né, desse uma firma muito grande para o seu filho. Vamos dizer que nós sejamos esta firma, né? A humanidade seja uma grande firma para Deus. Ali tem só homens, homens justos, homens íntegros, que vai trabalhar nessa missão, que vai trabalhar nessa firma. Vamos dizer assim, fazendo uma figuração, né? Agora imagina você participar, ser funcionário dessa firma, digamos assim. É maravilhoso. Só ali dentro só tem gente ilustre. A firma de Jesus só vai ter gente ilustre. Vai ter só gente santo. Agora imagina esse povo todo reunidos. Não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém. Olha o presente que Deus dá para o filho dele. É muito forte, porque Jesus comprou. Jesus pagou um preço alto por essa firma. E nós temos que honrar para entrar nessa firma com ele, para ser admitido, vamos dizer assim. Eu estou dizendo, irmãos, no sentido figurativo. Nós temos que ser capacitados. Não é qualquer pessoa que vai ser admitido nessa firma. Essa firma é só pessoas ilustres, pessoas dignas. É maravilhoso, né? Saber que você pertence ao exército de quem? Eu pertenço porque Deus, ele é maior. Aí vem Jesus, que vai ter também um exército para ele. E nós somos esse exército de Jesus, que vamos trabalhar ao lado de Jesus no céu. Então vamos continuar aqui. Aqui ele fala, Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram e provocaram a ira, mais do que fizeram seus pais, porque também eles edificaram altos e colunas, ídolos sobre todo o alto, outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. E havia também ali prostitutos da terra, fizeram conforme
todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Prostituição. Ora, sucedeu que no 5º ano de Roboão, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudo de cobre e entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Vai o rei, de lá, pega todo, tudo que estava na casa do Senhor. Toda os móveis, todas as coisas, sagradas. Vai ele e pega tudo. Porque ele pegou tudo, Deus permitiu que eles pegassem tudo, porque aquilo ali não estava mais nada sagrado. Aquilo ali já estava tudo abominável. Por causa do pecado, da prostituição do povo de Judá e de Israel. Já não tinha mais nada, porque se você é uma pessoa, quando você é uma pessoa temente a Deus, toda a sua casa é iluminada. Agora, quando você afasta de Deus, toda a sua casa fica escura, fica nas trevas. É isso que acontece. E quando o templo de Salomão, o próprio Deus falou para Salomão, que enquanto ele estivesse obedecendo às leis dele, Deus estaria naquela casa, abençoando eles. Mas a partir do momento que ele se desviasse, Deus também se desviaria deles. Isso foi dito quando Salomão, ele foi, ele estava, ele foi inaugurar, o templo de Salomão. Aí Deus falou com ele, Deus também disse para ele que estaria naquela casa, abençoaria, mas também Deus disse para ele, olha, se vocês não me obedecerem, eu não vou mais estar aqui. Eu vou fechar as portas do céu. Tudo isso que vocês fez para me estar purificado, que eu purifiquei, não vai ter mais valentia, não vai ter mais bênção, não vai ter mais valia para nada. Vai ser só apenas cobre, bronze, ouro, diamante, que não vale nada. Isso Deus falou. Só que eles não ouviram. Eles acharam que Deus estava, não sei o que eles acharam. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Antigamente, os escudos eram tudo de ouro. Aí o Roboão pega, já que eles levaram tudo e não tinha mais condições financeiras de comprar o ouro, ele fez de cobre. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda levavam os escudos e depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Aquilo já era apenas um rito, uma cerimônia qualquer, que já não tinha mais valia alguma. É como muita gente, pastor está em pecado, ele vai orar por alguém, não vai resolver nada. Você pode estar orando, pedindo alguma coisa, mas se você está em pecado, se você dá o dízimo ou oferta na igreja, se você está em pecado, é a mesma coisa se você não desse nada. Você pode dar 1 milhão, você pode dar o seu tudo, mas se você está em pecado diante de Deus, tudo aquilo que você deu, para Deus não valeu nada. Quanto ao restante dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão, porque um era de Israel e o outro era de Judá. Eles que eram irmãos, eles que saíram do Egito todos juntos, protegidos pela mão de Deus, eles que tinham só um Deus,
começaram a se guerrear entre eles. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Aí aqui a gente observa, né, que o que acontece com a pessoa que não anda na presença de Deus, que não obedece seus ensinamentos. Acontece isso. Aí depois, né, muitas pessoas, teólogos, muitos pastores, muitos missionários, muitos pregadores, muitos, abre a boca, né, para falar que Deus não castiga ninguém, que Deus é justo, Deus é amor. Vai nessa. É porque não lê a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, se a gente lê a Bíblia, irmão, a gente aprende. Isso aqui, todos os capítulos da Bíblia, a gente tira uma lição de como a gente deve estar na presença de Deus. Se esses homens que eram reis, porque o rei era uma figura ilustre na sociedade, era a figura mais ilustre que tinha na época, eram os reis. Se eles foi castigado, imagina nós, pobres mortais, vamos dizer assim. Isso aqui é exemplo, isso aqui é Deus falando conosco o tempo todo. A gente tem que aprender a lição. Como diz o outro, tomar vergonha na cara e aprender o que Deus está falando conosco. E que tudo isso sirva de lição para nós. Foi por isso que o próprio Jesus, ele disse: eu vim para que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Aí tanto que veio uma mulher cananeia, né, atrás de Jesus pedindo misericórdia, pedindo cura. Aí Jesus falou para ela que ele nunca tinha visto em Israel, porque a mulher cananeia, ela não era do povo de Israel, nem do povo judaico. Então Jesus virou e ela pedindo, né, misericórdia, ela atrás de Jesus gritando, né, fazendo escândalo, gritando, pedindo para Deus ter misericórdia, para Jesus ter misericórdia dela, a piedade dela. Aí Jesus vira para ela e fala que a fé dela salvou ela. Porque aí o próprio Jesus fala: eu nunca vi no povo de Israel uma fé. Se o povo de Israel tivesse uma fé como essa mulher teve, nem no povo de Israel Deus achou alguém que tinha fé como uma, vamos dizer, estrangeiras, como uma pessoa que não conhecia, que Jesus não tinha vindo para ela, para aquele povo dela. Jesus tinha vindo para o povo de Israel e de Judá, não para para Cananeia. Para vocês verem. Aí Jesus fala: eu vim para o que era meus, mas os meus me rejeitaram. Então, quem estava levando a bênção? Por isso que Deus fala assim, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, é que até o que é seu, Deus tira de você e dá para outra pessoa mais justa. Então, se você é uma pessoa que tem muitos bens, mas é uma pessoa desobediente, Deus tira de você e dá para uma outra pessoa mais obediente do que você. Tudo é ensinamento de Deus. Basta nós aprendermos, seguirmos os seus ensinos. Fica aí, irmãos. Vamos, né, aprender mais. Esse é um estudo bíblico que eu estou realizando. Nós já temos vídeos gravados desde o começo da Bíblia, desde Gênesis, então você pode acompanhar o canal aqui, se inscrever no canal e acompanhando, né, as leituras, esse estudo maravilhoso, porque nós fazemos estudo comparando, né, com o povo de antigamente, comparando com o povo de agora, o que Deus está falando, o que essa mensagem veio falar para nós, o que nós aprendemos sobre isso. É maravilhoso que a gente começa, né, a conhecer Deus. E a coisa melhor do mundo é conhecer Deus. Então, um forte abraço, eu espero você no canal, tá? Se inscreve lá, pode compartilhar, fique à vontade. Quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, eu vou deixar você pode perguntar aqui no link abaixo.
pergunta, faça perguntas, irmãos. Se vocês têm alguma dúvida de alguma coisa, faça pergunta que a pastora responde. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.